Madrid 0. Esse é o jogo 2, né? Tá, a situação do Real Madrid tá complicadíssima. Portanto, tá começando agora, né? Começando agora o segundo tempo, 2-0, o City tá vencendo. Já havia vencido o primeiro jogo, o placar de 1-0 no agregado. Aliás, o primeiro jogo foi 1-1. Então, no agregado, está 3-1 para a equipe do City. Vamos acompanhando e informando ao longo da programação aqui na Rádio Bandeirantes. E você participa conosco, mandando para cá as suas opiniões, as suas participações das enquetes do dia. E também você, se quiser, né, pode opinar a respeito de qualquer outro assunto. Mas as enquetes do dia são: qual o jogo mais importante do ano para Ponte Preta até agora? Foi contra o Novo Horizontino? Final da Série A2? Contra 15 de Piracicaba? Jogo do acesso? Ou o derby que acontecerá domingo às 18 horas no estádio Moisés Lucarelli? E para os bugrinos, com a saída de Nicolas Careca, Guarani fica com Derek e Bruno Mendes como centroavantes de ofício. Para você tá de bom tamanho? Ou tentaria trazer mais algum na próxima janela? Vai abrir aí em meados de julho. Ou então você utilizaria mais o garoto Felipe Crisman. 97102 1493. 97102 1493. E atenção, já já eu vou dar dica do que você precisa fazer para ganhar ingressos para o Derby 205. Somente para torcedores da Ponte Preta, porque é torcida única. Então, dentro de instantes, fique ligado, já já vou dar uma dica para você, tá bom? Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde a todos. Que tenhamos aí um resto de quarta-feira muito positivo. Vamos aos temas de hoje, ao Fala Galera. Ao primeiro aqui da Ponte, qual o jogo mais importante do ano até agora da Ponte? Contra o Novo Horizontino, final, contra o 15, semifinal ou derby de domingo? Para mim, o jogo mais importante do ano até agora foi a semifinal contra o 15, que garantiu o acesso da Ponte. Essa é a minha opinião. Com a saída de Nicolas Careca, Guarani fica com Derek e Bruno Mendes como centroavantes de ofício. Para você estar de bom tamanho, tentaria mais algum na próxima janela ou utilizaria mais o garoto Felipe Crisman? Daria mais oportunidade para o garoto Crisman. Precisamos ver ele jogar. Eu acho que os dois titulares ou os dois que são mais experientes dão conta do recado, pelo menos essa é a minha opinião, e daria mais oportunidade ao Crisman, prata da casa, antes de buscar algo diferente na janela, Batista. Temos pautas hoje, vai falar já Felipe Moreira. Ele fala sobre jogadores que vão disputar o derby pela primeira vez. Em busca de reabilitação, Ponte precisa do resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento. Eliel, Pablo, Diego e Edson segue com dúvidas no departamento médico. Amaral e Gé retornam. Considerado o time titular, apenas Pablo, Diego, Gé e Luiz Felipe não disputaram o derby com a camisa da Ponte. Ponte iniciou na manhã de hoje a comercialização de ingressos para o Derby 205. Vendas acontecem nas bilheterias do Majestoso e também no sistema online. As bilheterias, hoje até às 21 horas. Motorista que atropelou torcedores em Londrina depõe na polícia. E aqui no portal carlosbatista.com.br, Felipe Moreira diz que clássico será o jogo mais importante do ano. Pautas do Guarani.
Derek fala sobre preparação do Guarani para o derby. Já já tem a sonora dele. Contra a Ponte, Guarani busca os 3 pontos para se reaproximar da primeira colocação da Série B. O Anderson retorna após cumprir suspensão. DM também segue com problemas. Alan Santos e Bruno Mendes ainda são dúvidas. Do considerado time titular, apenas Diogo Matheus, Regis, Bruno José e Bruno Mendes disputaram o derby com a camisa alviverde. Guarani anuncia a rescisão contratual de Nicolas Careca. Contrato do atacante iria até dezembro desse ano. Paysandu já demonstrou interesse na contratação do jogador. E no portal carlosbatista.com.br, Derek comemora nova oportunidade e pede entrega do Guarani no Clássico. Você participa, 97102 1493, 97102 1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você mandar para cá as suas opiniões. Participe, 97102 1493, mensagens de áudio curto, né? 40 e 50 segundinhos, mensagem de texto, um texto curto também. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Intervalo e voltamos já já, 17h09. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Derby 205, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 21 de maio às 18 horas pelo Campeonato Brasileiro 2023. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, 5 de janeiro de 2021, Derby no Brinco, válido pelo campeonato da Série B de 2020. Estava atrasado por causa da Covid. Ficou paralisado o campeonato. Então, o campeonato da Série B de 2020 só terminou no final de janeiro de 2021. E aqui é o seguinte, foi o Derby dos Mateus. Foi 1-1. O Matheus Peixoto fez o gol da Ponte. O Matheus Peixoto que veio do Red Bull Bragantino. Hoje, o Matheus Peixoto está no Goiás. E quem empatou para o Guarani era o Matheus Ludic. Revelação bugrina, lateral direito. Era sua segunda partida no profissional, tinha 20 anos. Ele veio da base da Chapecoense para a base do Guarani. Quem que era o titular do Guarani? Era o Pablo. Mas o Pablo estava com Covid, então foi Matheus Ludic. Na Ponte, quem jogou e fez o gol? Matheus Peixoto. Quem que era o titular? Era Moisés. E por que o Moisés não jogou? Porque o Moisés, no final do ano, dezembro de 2020, ele foi passar o Natal lá em Concórdia, Santa Catarina. E o Moisés atropelou um cavalo. Ele atropelou o cavalo e se machucou. Nada de grave, mas não tinha condições de jogar o derby, o Moisés. Moisés hoje no Fortaleza. Outro detalhe também, o técnico do Guarani era Felipe Conceição, que aliás assumiu o Guarani e teve uma reação sensacional, pegou o Guarani na penúltima colocação. E até aqui tinha um aproveitamento de 64%. E o técnico da Ponte era o Fabinho Moreno. Mais uma vez de forma interina, porque o Fabinho Moreno pegou a Ponte lá atrás. Quando começou esse campeonato 2020, o técnico da Ponte era João Brigatti. A Ponte estava na terceira colocação. Aí João Brigatti saiu da Ponte, a torcida não entendeu. O Fabinho Moreno assumiu. Inclusive teve o derby no Majestoso, Ponte 2, Guarani 0 com o Fabinho Moreno, mas a Ponte já tinha contratado o Marcelo Oliveira. Aí o Marcelo Oliveira ficou, não deu certo, e quando chegou esse derby aqui, o Fabinho Moreno pegou a Ponte novamente. Vamos lá, Matheus Ludic. O Matheus Ludic que hoje está, olha, no América de Natal. Do Guarani foi para o Sampaio Correia. E agora no América de Natal, 5 de janeiro de 2021, Matheus Ludic empatava para o Bugre e o amigo Batista narra assim. Recolheu, dominou, tentou, o passe, chega, fecha a marcação, Bruno Rodrigues, a bola volta no Valber, abriu para Ludic, pé direito, cruzou na área, vem de cabeça, Zanocelo para tirar, a bola voltou pela direita, Ludic dominou, limpou o pé direito, bateu, é gol!
passado o segundo tempo. No rebote, a bola voltou, Matheus Ludic dominou, ajeitou, partiu em cima da marcação, levou para a entrada da grande área e bateu firme de pé direito e jogou a bola no fundo do gol da Macaca. Um gol de personalidade. O menino, formado no aço da base, marca o gol no derby. Marcar gol em derby é um prêmio muito valioso. É ter o nome escrito com letras bordadas em ouro no panteão da história. E ele conseguiu sair da base para brilhar e para fazer o gol de empate. A bola bateu no fundo do gol. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Marca o gol Matheus Ludic. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Matheus Ludic. Matheus Ludic. Matheus Ludic, Matheus Ludic, Matheus Ludic, Matheus Ludic, camisa 44. Ele, o autor do gol. Empata o derby 198 no Brinco de Ouro. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol. Detalhe do gol aqui na Bandeirantes é seu, Marcos Luiz. É o gol que pode mudar a história do derby, Batista. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Conhaque Dreher 900ml, 16,90. Batata congelada Maquem 2 kg, 25,98. Milho de pipoca Que Sabor 500 gramas, 4,19. Toalha de papel Urifit com 2 rolos, 2,79. Ofertas válidas até dia 22 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h20, Esporte em Debate, hoje até às 7 da noite. Termina um pouco mais cedo porque a bola vai rolar. E a bola rolando tem prioridade aqui na Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, 971021493 é o WhatsApp. E atenção, você que é pontepretano e quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias do Estádio Majestoso, o Derby 205 vai poder, a partir de agora, participar do sorteio. São 10 ingressos. Os ingressos serão retirados lá na loja da Macaca. Onde fica a loja da Macaca? Do lado esquerdo, você olhando o portão principal do Majestoso, do lado esquerdo tem uma entrada, uma porta ali. Ali é a loja da Macaca. É só chegar lá dizendo que você ganhou o ingresso da Rádio Bandeirantes e foi lá retirar. Como é que você vai participar do sorteio? Você vai participar do sorteio entrando no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Como que você acessa o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes? É muito fácil. É só entrar no youtube.com/Bandeirantes
Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Você vai pegar aquele número de WhatsApp e vai mandar naquele número de WhatsApp o seu nome completo e o seu CPF. E manda também a senha. A senha é para comprovar que você entrou no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. 10 ingressos, sorteio hoje. Então, atenção, não é o WhatsApp que eu divulgo aqui para mensagens, tá? É um WhatsApp único para sorteio de ingressos. E onde que está esse número de WhatsApp? Está na tela, no rodapé da tela, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já está lá, já está valendo e é um ingresso por CPF. Por isso que é importante você colocar lá o seu CPF, tá bom? Participe e boa sorte para você. E aí, o seu carro já ferveu alguma vez? Meu amigo, é o seguinte, ó, foi a válvula termostática. Ela é a responsável por fazer o motor do seu carro trabalhar sempre na temperatura correta, evitando assim o superaquecimento. E na Rocha Autopeças, você encontra a válvula termostática da Waller, a fabricante referência do mercado. Mas se o problema for outro, se o seu carro for automático, por exemplo, é preciso trocar o lubrificante e o filtro do câmbio periodicamente. Mas fica tranquilo, tá? Na Rocha Autopeças tem lubrificante e filtro na especificação correta recomendada pelo fabricante. Seja o seu carro nacional ou importado. E muito importante, ó, na Rocha tem a tabela de aplicação para todos os modelos de carros. O pessoal especializado da Rocha Autopeças vai vender para você exatamente o que o seu carro precisa. Na Rocha Autopeças, tudo tem peças mecânicas para a revisão do seu veículo. E são várias lojas à sua disposição. Aqui em Campinas tem no bairro Vila Nova, no Jardim Campos Elíseos e também no Jardim dos Oliveiras. Tem uma loja lá em Jundiaí, tem em Dayatuba e tem também em Araraquara. Acesse para saber. Acesse rochaautopeças.com.br e agilize o seu orçamento. Bandeirantes! Ouvinte no ar, mensagem de áudio 1725. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos aí da bancada aí. Boa tarde. Parabéns pelo programa aí. E pra mim, na minha opinião, o melhor jogo da Ponte foi contra o 15, né? O acesso, né? O luto é consequência, né? Esse aí, Jean Campinas, Parque São Jorge. Abraço, muito obrigado. Garotinho participou também, né? Deu um grito lá no fundinho. A criança de hoje é o adulto de amanhã, é o futuro do mundo. Vamos cuidar bem das nossas crianças. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Leandro Boris. Qual é o jogo mais importante? Para mim é o jogo de domingo. Porque esses outros dois jogos já passou e a gente já conquistou. Então agora domingo, quando o Gé vai desencantar e ele vai virar música, o Gé vai virar música. E a Ponte vai ganhar de 3-0. Essa é a minha certeza, entendeu? Meu coração tá dizendo isso. Porque a torcida da Ponte vai ajudar o time, porque esse time sempre foi abraçado pela torcida, né? Não é o time que tem a torcida, é a torcida que tem o time. Então, eu tenho certeza que todo torcedor que vai escutar isso aqui, vamos pro Majestoso, já garantir meu ingresso. E quem não tiver, vai lá e compra, mano. O time tá precisando da gente, entendeu? Vamos lá assistir esse jogo domingão, né? E é isso. Alexandre Centro, muito confiante, Ponte Pretano, da pele até o osso.
Vamos lá, macaca. Vem aí o derby campineiro. Ponte Preta e Guarani, um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. E o confronto é o de número 205 na história. Dia 21 de maio, domingo, 18 horas, estádio Moisés Lucarelli. Campeonato Brasileiro. Aqui na Bandeirantes, a história, a rivalidade, os gols, os números dos confrontos, os personagens. Derby 205. Derby é muito mais derby na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. E Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320 Sudeletro. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Ouvinte no ar, 1728. Batista, Gustavo, primeiramente um abraço aí a todos da Band. Hoje já na parte da manhã as filas já davam volta no estádio Moisés Lucarelli. Impressionante a paixão da nossa torcida. Os 3% de Campinas pira. Um abraço. Peço sempre que todos mantenham a compostura, utilizem bem este canal de comunicação gratuito, mas que tenham educação, é o mínimo que eu peço para que todos possam participar sem que haja a necessidade da produção bloqueá-los, tá bom? É semana de derby, então é necessário ter um pouco de compostura. Algumas pessoas não têm esse hábito, muitas vezes vem até de família. Mas eu peço para participar desses canais de comunicação aqui da Bandeirantes, é necessário ter, acima de tudo, educação. E agradeço muito àqueles que têm esse tipo de preocupação. Eduardo Persson jogando bem no Ituano, até superior aos atuais jogadores. Outra joia que não dá para entender é o Ludic Paulo de Atibaia. Grande abraço, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde aí, rapaziada. Batista, uma pergunta. Até quando nós vamos ficar aqui no estado de São Paulo, em Campinas, cara? Com uma torcida só nos clássicos? Pô, vamos ter agora um derby aqui domingo, rapaz. Ponte Preta e Guarani, o mais barato que era. A torcida adversária lá. Sai um gol aqui, sai um gol lá, aquela comemoração, aquela tiração de sarro. Pô, não tem coisa melhor, rapaz. Eu sou da época aqui em Campinas, em derby, que quando ia na torcida do Guarani lá, eram as duas cabeceiras da torcida da Ponte Preta. Eu já cheguei em derby assim, sabe? Aqui, agora que nem domingo passado aí, Corinthians e São Paulo, só a torcida do Corinthians, rapaz. Pô, que negócio chato, meu. Só aqui em São Paulo, em Minas tá liberado, lá no Nordeste liberado, no Rio de Janeiro liberado, e aqui só em São Paulo com isso daí? O que é isso? Vocês da imprensa aí devem começar a fazer mais barulho em cima disso daí, entendeu? É vocês que vão mudar esse negócio. Faz barulho, fala todo dia aí, meu. Pô, puta derby desse aí, agora só a torcida da Ponte Preta? Tudo bem. Aí depois, só a torcida do Guarani lá? Não, tem que acabar com isso daí, meu. Olha, falar a gente fala, e fala sempre, fala todo dia. Mas se tem alguém que pode mudar esse estado de coisas, são os clubes. Os clubes não conhecem a força que têm. Se eles conhecessem, seriam um pouco mais unidos e conseguiriam exercer uma pressão nesse sentido. Quantos empregos dá o futebol no Brasil? Quantas famílias dependem do futebol? Aí vem um magistrado e determina que não pode ter, né? Tem que ser torcida única no estádio. Sei lá, tem a impressão de que essas pessoas que decidem as coisas, pessoas que estão no comando, que são autoridades, conhecem, não têm conhecimento. Não tem conhecimento.
Parece, sabe, às vezes eu leio muito, né? Tenho o hábito de ler e às vezes vou assistir filme baseado em livro. É uma decepção total. O cara, o cineasta, o autor do filme não leu o livro. Ele lê uma sinopse do livro. Então ele muda completamente. Então por que utilizou o nome do livro? Então faz o filme dele, então. E normalmente essas decisões, né, que são decisões tomadas à revelia de quem realmente entende, porque se consultassem quem efetivamente interessa, não tomaria esse tipo de decisão. Então, o que menos interessa é o povo, é o torcedor, é aquele que frequenta o estádio. Esse aí não tem nenhum interesse para quem decide esse tipo de situação. Não resolveu, não resolve e não resolverá. Mas continua insistindo nessa besteira, nessa bobagem de torcida única. Hoje até na SH, na tela da Band, no programa nosso da TV lá, Os Donos da Bola, dissertamos um pouco a respeito desse assunto. Devido à reclamação, muitas pessoas querendo saber se realmente vai ser torcida única. Não se conformam e vai ser torcida única. Aliás, pedi lá na TV e peço aqui para que o torcedor do Guarani não compareça nas imediações do Estádio Majestoso. Vai dar confusão. E não compre ingresso da torcida lá no Majestoso. Quando for lá no Brinco de Ouro, o recado vale o mesmo para a torcida da Ponte. Aí até estão fazendo a convocação aí pela internet para fazer o corredor verde na chegada do ônibus do Guarani lá no Brinco. Ok, lá no Brinco, em frente ao estádio, nas proximidades do Brinco. Lá no estádio Moisés Lucarelli, não, porque vai dar confusão. Pois não, CH, quer falar alguma coisa na televisão? Você dissertou a respeito do assunto hoje. Já está mais do que provado, só para quem legisla que não está provado, né? Ou eles não querem enxergar ou não enxergam de propósito, né? Que torcida única não acaba com a violência. As brigas continuam, as ameaças não, infelizmente, elas não vão parar, eles continuam brigando e a grande maioria, que é o torcedor de bem, é penalizado por essa atitude, na minha opinião, absolutamente incoerente dos homens que determinam, né? Aqueles que fazem as leis, aqueles que punem. Não é por aí. Já está mais do que provado no futebol brasileiro que torcida única não resolve o problema entre torcidas na violência do futebol. Tem outras saídas e há necessidade de um grande debate. Mas, infelizmente, a gente fala toda vez, né? Principalmente nos derbys, mas isso serve para todos os jogos. E eu sou um daqueles, Batista, que faz coro, né, em relação à abertura para duas torcidas em todas as partidas de futebol. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Dentro desse tema da torcida única, dessa mesquinharia, dessa incompetência para se promover um espetáculo, e os dois times com imensos problemas financeiros, e dois estádios muito mal conservados, com iluminação de boate de baixo nível para jogos noturnos, ainda os caras depois vêm e botam bola azul, bom, enfim, esse é o futebol brasileiro, arbitragem caótica, cartolas comprometidos, jogadores vendidos para bandidos, de máfias, de apostadores, enfim, muita coisa errada. Por isso é que a gente não ganha um título mundial desde 2002. Lá já se vão 21 anos, como a próxima Copa é só em 2026, né? Veja o tamanho que ficou a coisa, 24 anos já sem ganhar uma Copa do Mundo. E a última vez que o Brasil ficou esse tempo sem ganhar uma Copa foi entre 70 e 94.
período também de muitos desmandos no futebol brasileiro. Depois que o Brasil ganhou a primeira, aí ele nunca mais ficou tanto tempo sem ganhar como entre 70 e 94. Agora, entre 2002 e 2026, já vamos bater esse recorde. E se não ganharmos em 26, e se continuar assim é muito difícil ganhar, vamos bater o recorde histórico. Vamos passar, inclusive, o período difícil, futebolisticamente falando, entre 70 e 1994, ou seja, vamos passar dos 24 anos. E ontem, no estádio de San Siro, em Milano, tivemos 66 milhões de reais de arrecadação. Vou repetir, os dois times são de Milão, os dois times mandam seus jogos no mesmo estádio, o Milan e a Inter. Não tem esse negócio de cada um ter o seu estádio caindo aos pedaços. Ambos usam sempre o mesmo estádio. Vestiários preparados para o mandante sempre. Mudam lá as cores dos painéis, a iluminação. E ontem as duas torcidas deram, vou repetir, uma arrecadação de 66 milhões de reais na vitória da Inter, se classificando para a grande final da Champions League de 2023. E aí é um futebol milionário, mas ele é milionário não é porque ele é melhor dentro de campo do que o nosso. Ele é milionário porque ele é feito por profissionais, por gente do marketing, por gente que considera efetivamente o futebol como um grande negócio, como qualquer outro. E aí a coisa acontece. E aí se tem recursos para levar para o continente europeu os melhores jogadores do mundo. Aí os recursos aparecem para que o espetáculo seja promovido nessa proporção que a gente vê. E aí acontece aquilo que a gente está constatando na prática. Uma diferença monstruosa, gigantesca, interestelar entre o futebol do continente sul-americano, do futebol brasileiro com o futebol europeu. O futebol sul-americano é o futebol brasileiro, é aquele que tem 5 Copas. E aí a gente ganhou no pelo, porque o Cássio teve a maior atuação de um goleiro nos últimos 100 anos, naquele jogo de 2012 contra o Chelsea, e o Corinthians ganhou o Mundial no Japão, com o gol do Guerreiro, do peruano, e não ganhamos mais. Já lá se vão 11 anos. Só da Europa. Não ganhou mais argentino, não ganhou mais brasileiro, não ganhou mais ninguém. Só o futebol europeu é que ganha. E aí a gente começa a tentar encontrar os porquês. E aí a gente vê os clubes com o Pires na mão, com salários atrasados, pedindo recuperação judicial, o outro com dificuldades até para necessidades básicas, e na hora de se ter uma arrecadação, se afugenta o torcedor do campo, porque tem violência e não tem esquema de segurança, não tem estrutura de segurança, não tem estrutura organizacional para se promover um evento rentável, e daí ficamos aí contando meia dúzia de gatos pingados por jogos, 3.000 aqui, 3.500 ali, de vez em quando é uma decisão, sobe um pouquinho. Essa é a constatação do óbvio, onde a gente percebe que em termos organizacionais e em termos profissionais e em termos mercadológicos, o futebol brasileiro está à míngua. Ele rasteja, ele está muito, mas muito distante do futebol europeu, na organização e na visão mercadológica. Tecnicamente, não. Só que uma coisa acaba refletindo diretamente na outra, e vamos nós de novo, com torcida única. Agora e no segundo turno também, para frustração de todo mundo. E ninguém toma providência. Então, ao invés de matar o carrapato, nós estamos dando um tiro no carrapato que está grudado na barriga da vaca. E aí matamos a vaca. E aí matamos a fonte de leite, de carne,
de proteínas, aí matamos a vaca. Mas nos contentamos em continuar tomando todo o cuidado do mundo para evitar os carrapatos. Eu lamento muito tudo isso. No Iga Atacado você encontra os melhores preços, variedade e grande qualidade de produtos. Nas lojas de Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, ali bem na divisa com a Americana, e mega loja em Sorocaba. Alimentos, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e muito mais. E tem ofertas sensacionais. Água de coco quadrado 200 ml, R$ 1,29 cada. Óleo de soja lisa 900 ml, R$ 5,90. Shampoo seda 325 ml, R$ 7,59 cada. Papel higiênico fofinho, com 8 rolos, R$ 6,39. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de maio. É isso mesmo, compre sem sair de casa pelo Televendas do Iga Atacado e pague as suas compras com o cartão alimentação. E tem muitas outras formas, opções de pagamento também. Lá no site tem todas as informações. Acesse Iga com H, iga.com.br. Siga também no Instagram e no Facebook. Iga Atacado Oficial. Lojas abertas até às 22 horas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Batista, CH, todo o pessoal da Band, a respeito dessa questão da torcida. Não nos esqueçamos que são os próprios torcedores os culpados disso. Não adianta reclamar. Tem educação para conviver junto, em harmonia? Não. Tem compostura? Não. Tem responsabilidade? Não também. Então tem que ser mesmo, jogo de muita rivalidade, é torcida única. Chegamos nesse ponto porque as torcidas não se comportam. Vocês sabem disso. Eu sou torcedor da Ponte Preta, ia em todos os jogos, já fui vítima de violência e tudo. Deixei de ir. É assim que funciona. Se eu tivesse hoje em dia filhos pequenos, eu os levaria no campo? Jamais. É a verdade, falta educação, falta compostura. Então não adianta reclamar a torcida única. É isso daí. São consequências, resultados da postura dos próprios torcedores. Alex, Chácara da Barra. Liga dos Campeões, o City fez o terceiro, hein? 3-0 no Real Madrid. Agora, 4-1 no agregado. 88, quer dizer, tá faltando o quê? Faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. Vamos ver quanto tempo teremos de acréscimo. Mas com 3-0 no lombo, no agregado 4-1, né? Só se abaixar uma nave espacial, salta de lá de dentro um ET e o ET sai fazendo gol aí no City, para o City perder a classificação. Muito difícil, né? Ouvinte no ar, mais uma mensagem. Alô, Batista e pessoal da Band, tudo bem? Com respeito à torcida única, eu sou inteiramente a favor, sabe por quê? Porque o povo em si não vai pagar policiais, todo aquele armamento, para pôr num estádio para separar a briga de marmanjos e cafajestes, que tem nas duas torcidas, entende? Qualquer provocação é motivo de revide, de violência, arrebenta tudo. E daí eu tenho me prejudicado, como aconteceu em vários jogos da Ponte Preta. A Ponte Preta sendo prejudicada e a Ponte quer torcida, quer misturar duas torcidas, pelo amor de Deus. Se os outros estados têm, é problema dele, mas aqui em Campinas não tem condições, e principalmente não deve, né? E com outros times também, quando vem aqui, o Vasco, o Corinthians, sempre sai encrenca, né? E a população não vai pagar policiais para separar a briga de bandido e cafajeste, porque tem mesmo as duas torcidas, viu, gente?
Um abraço aí, Jonas do Cambuí. Tchau. O Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço para você, um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Um abraço aí a todos os companheiros de programa. Olha, Batista, para falar aqui das pautas do programa, né? Qual o jogo mais importante do ano até agora para a Ponte? Eu não tenho dúvida nenhuma. E a gente sabe que o derby é, sem dúvida, um dos jogos mais importantes do ano, seja ele qual for. Ó, o Manchester faz 4-0, tá? No agregado 5-1. O Batista estava falando que talvez sairia um alienígena para tentar uma virada. Não vai ter. Nem o alienígena vai salvar o Real Madrid. Então 4-0 para o Manchester. Então, Batista, para mim, sem dúvida nenhuma, o derby é o jogo mais importante do ano. Não tenho dúvida nenhuma. Ah, mas o jogo da Série A2 contra o Novo Horizontino, contra o 15, né, que foi o jogo do acesso, foi importante. Claro que foi importante, mas para o torcedor, né, até pelas pretensões do clube, e a gente sabe que o time às vezes vive num momento delicado na competição, vai para um jogo tão importante como esse, de tanta rivalidade. Eu já disputei derbys na minha carreira, graças a Deus tive esse privilégio, e eu posso dizer o seguinte, eu disputei em outros estados também, e não tem, para mim não tem clássico de maior rivalidade como Guarani Ponte, Ponte e Guarani. Não tem. Disputei Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Corinthians, Bavi lá na Bahia, né? Náutico Sport no Recife. E a maior rivalidade, na minha opinião, é Guarani Ponte, não tenho dúvida nenhuma. E do lado do Guarani, né, com a saída do Nicolas Careca, né, o Guarani tem como opção Bruno Mendes e Derek. Se o Guarani precisa ir no mercado para trazer mais um, eu acho que não, nesse momento não. Agora, a gente precisa avaliar a condição física do próprio Bruno Mendes, que não está conseguindo ter uma sequência, está muito mal ainda. Eu acho que depois do seu retorno ele ainda não conseguiu entrar em forma. Na hora que ele começa, parece que ele vai engrenar, as coisas acontecem negativamente, tem contusão, acaba sentindo. Então o Bruno, infelizmente, né, a gente sente muito por isso, que é um baita de um jogador que poderia ajudar muito o Guarani, não consegue ter uma sequência. E não consegue ter uma sequência de jogos e não consegue ter uma sequência de bons jogos. Porque as oportunidades que teve, na minha opinião, e isso foi notório, foi muito mal o Bruno Mendes. Não foi bem. Não está bem o Bruno. Então, eu não sei se eu tentaria uma nova opção. Tem o Felipe Griezmann, né, que é uma possibilidade interessante na base. Eu, sem dúvida nenhuma, daria oportunidade a esse jogador. Acho que a categoria de base, sim, pode alimentar como uma terceira opção, né? No caso do Derek e Bruno Mendes, aí você teria uma terceira opção da base. É isso que eu faria e acho e acredito que é isso que o Guarani deva fazer, viu, Batista? Profissionais de todo o Brasil testam e recomendam a Uesco. Com 10 anos de história por aqui, a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado impressiona novamente, com uma novidade sensacional para você. A esmerilhadeira angular WS4760 vai transformar o seu dia a dia com 10.000 RPM, 1.100 watts de potência, discos de 125 milímetros, rosca do eixo M14, empunhadura auxiliar com 2 posições, trava do eixo para troca de disco, design fino e ergonômico, capa de proteção, de aperto rápido e muito mais. Então, se você trabalha com metalúrgica ou então serralheria e busca ainda mais excelência no seu serviço, pode preparar a maleta, que a Uesco é tudo o que você precisa. Acesse uescoferramentas.com.br para mais informações técnicas. Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. Oi, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Não, Batista, só em cima de uma manifestação de alguns torcedores, em 30 segundos, porque nós já falamos muito sobre esse tema, mas será que a torcida do Flamengo é mais educada do que a torcida da Ponte?
Será que a torcida do Fluminense é mais educada do que a torcida do Guarani? Será que a torcida do Internacional é mais educada do que a torcida do Guarani? Será que a torcida do Grêmio é mais educada do que a torcida da Ponte? Ou será que é só no estado de São Paulo que tem gente mais realista do que o Rei? Será que a estrutura de segurança pública no Rio de Janeiro é melhor do que no estado mais desenvolvido da federação? Será que a estrutura de segurança pública na Bahia é mais forte, é mais organizada, é mais estruturada do que do estado de São Paulo? Então por que que nos outros estados pode vender cerveja no estádio e aqui todo mundo faz vistas grossas e deixa todo mundo entrar bêbado no estado ou no estádio, bebendo no entorno? Mas nos outros estados o clube pode arrecadar dentro da sua praça. Faz os arrendamentos, participa dos lucros, faz parceria com as empresas de cerveja. E aqui, todo mundo, de uma maneira falsa, todo mundo tapando o sol com a peneira. Não, aqui não pode beber por causa da violência. E fora, todo mundo bebe, inclusive bebe mais do que dentro do estádio, porque o cara já faz estoque dentro da barriga para aguentar 90 minutos. E aí entra todo mundo ao mesmo tempo, dá problema na bilheteria, dá problema nas catracas, é isso que acontece. Já começa a violência na hora em que fica todo mundo atrasado querendo ver o jogo, porque entra todo mundo na última hora para poder ficar bebendo mais do lado de fora. Ou é uma atitude demagógica? Não pode vender sabendo que todo mundo bebe mais fora do que dentro do estádio. Então aqui não tem segurança pública capaz de ser comparada com aquela beleza de espetáculo que nós vimos no Maracanã ontem? Ou será que o Rio de Janeiro é outro país? É só em Campinas? Mas não é só em Campinas, não é a torcida da Ponte, não é a torcida do Guarani. Aqui é estadual, também não pode ter Corinthians e Palmeiras, não pode ter Santos e Corinthians, não pode ter São Paulo e Palmeiras, não pode ter São Paulo e Ponte Preta, não pode ter Corinthians e Guarani. E quem é que paga a conta? Quem é que põe a comida na despensa? É só aqui? Então nós só somos mais desenvolvidos para cobrar imposto? Para promover espetáculo e para garantir segurança pública? Nós temos que separar de forma ditatorial? Ah, dá licença. Intervalo 17h54. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Daqui a pouquinho os times paulistas estarão em ação às 7h. A bola rola, Copa do Brasil. Na Vila Belmiro tem Santos e Bahia, os jogos de ida das oitavas de final. No mesmo horário no Allianz Parque tem Palmeiras e Fortaleza. 9h30, ou melhor, 19h30, 7h30. Na Arena do Grêmio tem Grêmio e Cruzeiro. 8h na Ilha do Retiro, Sport São Paulo. Hoje também 9h30, 3 jogos. América Mineiro e Internacional, Atlético Paranaense e Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o início de mais uma rodada, 7ª rodada na sexta-feira, 19h, tem Mirassol e Vitória. No mesmo horário, Tombense e Londrina, 9h30, Atlético Goianiense e Avaí. No sábado, às 16h, Sport Botafogo de Ribeirão. Às 17h na tela da Band, Ituano e Novo Horizontino. No mesmo horário, Sampaio Correia e ABC. No domingo, 11h, Chapecoense e Juventude. 15h30, Criciúma e Ceará. 18h, Moisés Lucarelli, o Derby 205, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, tem Ponte Preta e Guarani. Fechando a rodada, no domingo, 18h15, CRB e Vila Nova. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h59, Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Você participa, 97102-1493 é o nosso WhatsApp. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas, sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta aqui na Bandeirantes, diz aí, Vladimir. Edu Pinheiro. Opa, Edu Pinheiro daqui a pouco Edu Pinheiro. Porque agora Vladimir Catarino está pedindo passagem aqui no Esporte em Debate. Vai! Oi, Batista, ouvintes desse Esporte entre Ponte Preta e Guarani, que vai ser 18h no estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso. Daqui a pouco a gente fala sobre o time, as possibilidades que o técnico Felipe Moreira tem para escalar a equipe que entra em campo. Mas antes, Batista, uma informação importante para o torcedor, hein? Lembrando que é clássico de torcida única, somente torcedores da Ponte Preta terão acesso ao estádio Moisés Lucarelli e a venda de ingressos começou nesta manhã. Começou hoje às 9h da manhã. Prossegue na quinta, também prossegue na sexta-feira, sábado e até domingo, momentos antes da partida. A expectativa da diretoria da Ponte Preta é para a presença de um grande público, cerca de 12 mil torcedores. Estão sendo esperados os ingressos à venda nas bilheterias do Majestoso, a preços que variam de R$10 a R$40. Você, torcedor, não perca tempo, hein? Vá lá, compre o seu ingresso, garanta a sua presença nesse grande clássico Derby 205. Batista, com relação ao time, o técnico Felipe Moreira terá a volta do Amaral. Amaral, que cumpriu suspensão automática por 3 cartões amarelos, não jogou contra o Londrina, volta a campo. Em contrapartida, ele não terá o Felipinho. O jogador recebeu cartão vermelho, foi expulso no jogo lá no Paraná, está fora, vai cumprir suspensão automática. Outro jogador que volta ao time é o Gé.
Jé, atacante, que foi aí poupado na partida contra o Londrina, até porque está com 2 cartões amarelos, está pendurado para não correr o risco de ficar de fora do derby. O Jé não foi ao Paraná, volta a campo no domingo. Fica a dúvida, né, Batista? Expectativa com relação a outros jogadores importantes do elenco pontepretano. Pablo Diego, Eliel, entregue seu departamento médico, ainda são dúvidas. Também a mesma condição o zagueiro Edson. Tudo isso a Ponte Preta está escondendo, faz parte do jogo, né? Faz parte do derby, mas a expectativa fica principalmente pela volta do Pablo Diego, para que a Ponte tenha aí o seu ataque titular com Pablo Diego e com o Jé. Vamos ouvir, Batista, o técnico pontepretano, o Felipe Moreira. Ele fala sobre os jogadores que vão disputar o derby pela primeira vez. Há uma expectativa muito grande, com certeza. Imagine para esses debutantes, hein? Vamos ouvir o que disse sobre isso o técnico pontepretano, o Felipe Moreira. Eles têm que entender o que é o derby, né? O que é Campinas, vivenciar isso essa semana é importante, né? A gente ter essa rivalidade acirrada, eles entenderem como funciona o derby aqui em Campinas. É importante a gente ter os que já jogaram, são os caras experientes, se não me engano, Kaique, Matheus, Fábio, Arthur, Leonardo e Amaral, que estavam no último derby. É importante esses caras estarem juntos para passar até essa informação de como é o derby, né? E colocar, né, na cabeça desses jogadores aquela entrega que a torcida nossa exige, né, a determinação, a entrega, a estratégia em cumprir as funções que a gente exige, porque é um jogo que tem que ter transpiração, tem que estar no sangue, né, do pontepretano, tem que estar no sangue do nosso jogador para a gente fazer um grande jogo. Eu fico pensando aqui, Batista, imagina só, né, a expectativa na cabeça desse pessoal que vai jogar aí esse derby do próximo domingo. Realmente está mexendo com toda a cidade. A Ponte que precisa do resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento, hein? Lembrando que a Ponte, até aqui na competição, começou o campeonato com derrotas, depois buscou a reabilitação com o técnico Felipe Moreira, ficou 3 partidas sem perder, mas acabou sendo derrotado na última rodada para o Londrina, fora de casa. Então, por isso, a reabilitação é a palavra de ordem da Ponte Preta para a partida contra a equipe do Guarani. Só uma informação importante, Batista, sobre ainda aquele incidente que aconteceu lá em Londrina no domingo, né? A gente comentou muito sobre isso, os torcedores que foram atropelados lá por um motorista, ele foi identificado, hein? Ele foi identificado, foi localizado pela polícia. Ele depois, inclusive na polícia lá de Londrina, e agora o caso segue sendo investigado sobre esse triste fato que aconteceu no domingo, o atropelamento de torcedores da Ponte Preta lá na cidade de Londrina. Batista, as informações da Macaca. Está se preparando para o derby, domingo 18 horas no Majestoso contra o Guarani, aqui no Esporte em Debate. Obrigado, Vladimir. E a assessoria da imprensa da Ponte Preta emitiu uma nota dizendo que a torcida já garantiu aproximadamente 10 mil lugares para o derby 205. Restam um pouco mais de 6 mil ingressos, que seguem à venda nas bilheterias do Majestoso nesta quinta-feira, das 9 até as 21 horas. Na sexta, das 9 até as 12 horas, quando serão encerradas as vendas. Toda a carga de ingressos de arquibancada colocada à venda no site pontepreta.futebolcard.com foi vendida. O torcedor ainda pode garantir o seu lugar no setor de arquibancada, mas deve comprar na bilheteria física, no Majestoso, R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Pagamento somente em dinheiro. Pelo site, seguem as vendas para setores de cadeiras cativas, R$ 100 a inteira, 50 a meia, e o TCV10, barra VIP, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, a entrada meia. Essa nota da assessoria de imprensa, hoje, emitida agora há pouco, né? Emitida agora há pouco a nota por parte da assessoria de imprensa. Portanto, dá tempo ainda de adquirir o ingresso, pouco mais de 6 mil ingressos restantes para o derby 205, torcida única. Qual o valor? Aê!
Tem um lugar específico do 40 e 20, né? Porque a arquibancada é 20 e 10. Então não temos música para 20 e 10, viu, Gleger? Tem que falar com seu amigo Chitão lá para gravar uma. Vou falar com o Chitão. Mas a gente nunca sabe, né, Batiga? Eu tinha pedido para ele gravar o 30-60, aí voltou pro 40 e 20 de novo, ele falou, não, aí já tá gravado. E agora 20 e 10, aí fica difícil, hein? Aí o cachê do Chitão vai ficar muito caro, aí não vai dar. Aí realmente não vai dar, né? Porque o cachê do homem não é fácil. Mas dá pra soltar aí o 40 e 20, né? Cadê? Solta aí. Aê! Aí, ó. Sensacional. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha sensacional de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Vai comprar temperos? Veja lá na gôndola, dá uma olhada. Veja, confira, veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Sim, pode levar porque essa é a boa. Experimente, saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri. Experimente, surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. Vamos lá, CH, 3 minutos para cada um, hein? Você, o Gleger e o Tigrão. Começo com você falando aí da macaca, diz aí, CH. É uma semana toda para o Felipe corrigir os erros que o time cometeu na última partida, ajustar o necessário, conversar bastante com o Elvis e o Matheus Jesus, conversar muito com esses dois. A Ponte depende muito dessas duas peças e contar aí com o departamento médico para que possa colocar em campo os dois atacantes titulares, né? O Pablo Diego e o Gé. Assim fica mais equilibrado o jogo. Agora, se o Elvis continuar jogando a bolinha que está jogando, Matheus Jesus, na tiriça que está, e ele não contar com os dois atacantes, não é que perde de véspera, mas fica muito mais difícil. Então, o restante eu acho que não tem muito segredo, né, Batista? Acho que não dá para ficar mexendo muito no time, não. O Amaralzinho vai voltar do lado do Leonaldo no meio campo. Tem que ser assim. Espero que ele tenha condição. Mas o principal ponto, além de contar com aqueles que estão no departamento médico, é dar uma sacudida, principalmente no Matheus Jesus, porque com ele em campo, jogando futebol, a Ponte fica forte. E para você, Gleger, falando aí da macaca, preparação para o derby 205. Olha, Batista, a Ponte, ela vem de um resultado ruim, resultado negativo. Não fez uma partida legal, os jogadores, concordo com o CH aí, alguns jogadores. E assim, é importante, né, cara? A gente sempre está dizendo, eu particularmente que já sei como é que funciona o negócio. Tem jogador experiente, cara, que tem momentos que tem que chamar a responsabilidade, né? E a gente percebe nesse elenco da Ponte aí que em alguns momentos jogadores que dariam para chamar essa responsabilidade, para trazer para eles aí esse momento delicado, os caras se escondem, hein? Se escondem. Aí sabe o que acontece? Aí fica botando a culpa no treinador, sabe? Porque é muito fácil botar a culpa no técnico. Aqui a cultura brasileira é essa, né? O time perdeu, o culpado é o treinador. O time perdeu, não, mas o treinador escalou errado. Aí o treinador, o cara treina durante toda a cara para jogar, o cara não rende.
Aí você tem no seu elenco um cara experiente, um jogador experiente que dá para fazer a diferença, aí o cara se esconde. E aí o treinador é culpado. Então, assim, ó, eu acho que para esse jogo, eu espero ver mais empenho, mais dedicação, porque a Ponte poderia ter vencido Londrina lá sim, tá? Poderia. Tudo bem, teve a expulsão do menino lá, que não dá para botar aqui também o menino na cruz aqui, mas assim, pô, cadê a responsabilidade? Cadê chamar a responsabilidade? Cadê? Olha que tá ruim, dá a bola aqui pra mim. Pode dar aqui pra mim que eu resolvo. Agora tem uns caras que tá se escondendo, hein? Deve ficar aí a dica aí, porque é muito fácil. Muito fácil. Perde o jogo, o treinador que é culpado. Perde o jogo, mas o treinador escalou errado. Mas peraí, gente. O cara tá rasgando nota de 100. Então é só um desabafo aqui, porque eu tenho percebi isso lá em Londrina. Percebi. Tava difícil, tava complicado, tava com um jogador a menos, mas tinha uns caras se escondendo, hein? Tinha uns caras se escondendo. O jogador estiver ouvindo aí, tá sabendo o que eu tô falando. E se tivesse no vestiário lá, eu ia falar a mesma coisa. A mesma coisa, porque é o momento de chamar a responsabilidade. Momento difícil, delicado, chama a responsabilidade, pô. O cara de nome, o cara tarimbado, o cara rodado, o cara experiente. Pô, chama, isso aqui, dá a bola aqui pra mim. Dá aqui pra mim a bola aqui que eu resolvo. Então tá faltando um pouco disso na Ponte. Agora, pra falar do time, eu acho que a volta do Amaralzinho, a Ponte deve ter o meio de campo, que na minha opinião é o titular, com Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis. Eu tenho assim, não é informação, hein? Não é informação, é apenas uma opinião e uma leitura que eu fiz. Eu acho que joga o Pablo Diego. Eu acho que os caras deram uma guardada nele aí nessa rodada contra o Londrina para ele estar pronto para o derby. Não sei, não é informação, repito. É só uma análise de alguns acontecimentos. E deve o Gé voltar com certeza, então a Ponte não teria problemas nem no ataque nem no meio de campo. E na primeira linha a mesma coisa também, né, Batista? Luiz Felipe, Sanches, Matheus Silva e o Arthur. E no gol o Kaique França. Não tem que inventar muito, né? Não tem que só fazer um ajuste, ter uma estratégia bem definida, preparar o time emocionalmente, porque derby a gente sabe que ganha o jogo emocional, ganha o jogo e perde o jogo também. Se a perninha tremer, se não chamar a responsabilidade, é difícil. Então, acho que na escalação, acho que não tem muito que mudar. Ah, mas o Pablo Diego não reuniu condições. Eu espero que o Felipe venha com um jogador de ataque aí, Guipira, né, o próprio Baia, que tem entrado aí nos jogos também. As opções são precárias, hein? Mas eu espero que ele venha com um atacante também. Então vamos ver. Mas eu acho que provavelmente deve ser esse time, viu, Batistão? Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Darugi. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Novo Nissan Kicks Advance com PEC Plus 2023, entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é zero. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Nova Nissan Frontier Attack 2023. Entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais. E as 3 primeiras revisões grátis. Nissan Versa Advance com câmbio CVT 2023, com condição especial para PCD. À vista, a partir de R$ 96.590, ou entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela no final. E tudo com um faturamento imediato para você. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ô Batista. Oi, Glagger. Rapidamente recebi uma mensagem agora aqui de uma pessoa muito legal, amiga nossa, está ouvindo o programa e pediu para você mandar um abraço para ele. Vincenzo Grippo. Tá indo treinar lá, ele treina lá na escolinha de goleiros do Marcelo Giacomelli. Tá indo no carro acompanhando o programa, tá te mandando um grande abraço, viu, Batistão? Grande Vincenzo, grande amigo, goleiro, né? Igual o Glegger. Vincenzo Grippo, que é goleiro.
É verdade que ele está todo parafusado, né? Ele tem uns 15 parafusos, mas é goleiro, pega muito. Pega muito. Foi campeão aí do Hipermaster em Campinas aí, grande Vicenzo. Grande Vicenzo, um abraço para você, muito obrigado aí pela audiência. Vamos lá, Tigrão, a Ponte Preta para enfrentar o Guarani. Tá faltando um líder na ponte dentro de campo, hein, Tigrão? Ah, já falo sobre isso, mas o Vicenzo, você faz tempo que não vê o Vicenzo. Ele, depois que nós começamos a fazer aí essa parceria com a Uesco, ele comprou uma parafusadeira dessa que nós temos aí, que fomos inclusive agraciados, essa bateria, que é uma maravilha, ilumina onde você vai apertar, tal, tem fenda, chave Allen, chaves de outros tipos de encaixe, né? E todas as ferramentinhas, e você coloca lá, e a bateria não usa fio, não usa nada. E o Vicenzo, que não é bobo nem nada, comprou uma dessas. E ele apertou todos os parafusos que ele tem. Eu vou dizer para você um negócio, ele tá uma espécie de Fábio do Fluminense, assim, entendeu? Informe pegando uma barbaridade. Mas Pega depois que usou a ferramenta elétrica da Uesco para apertar os parafusos que ele tem aí, por questões, né, de dar uma sustentada na carcaça ao longo dos anos. Então faz tempo que você não vê, mas depois que ele reapertou tudo e com muita facilidade, sem dor, quer dizer, a ferramenta da Uesco se presta até a isso. Apertar parafuso em corpo humano. Um abraço pro Vicenzo. Batista, falta... Não falta líder, não. Eu tô aqui tentando, né, falar a respeito do assunto. O CH falou primeiro, o Gleger falou. É sempre uma semana tensa para todo mundo, porque é um jogo de alta responsabilidade para quem joga, para quem transmite. E eu pensei aqui se ia falar ou não, e vou falar sim. No pronunciamento da segunda-feira do presidente Marco Antônio Eberlin, por que é que ele veio a público para dizer, para a própria assessoria de imprensa da Ponte, né, não foi, portanto, uma entrevista coletiva, e sim um pronunciamento? Por que é que ele veio para dizer que acertou tudo, entrou, tal, teve um recurso? Quer dizer, ninguém falou de onde veio o dinheiro e também não precisa falar, né? Não é função nossa. Mas para dizer que tá agora, a partir de hoje, está tudo em ordem. Ó, estamos acertando tudo, está tudo certo, não tem nada atrasado mais. Ora, se ele falou isso na segunda, que hoje acertamos tudo, ou estamos acertando tudo a partir de hoje, mais ou menos nessa linha, é porque no domingo, que foi no dia anterior, não estava tudo certo. Resumindo, ração para a rapaziada, combustível. E combustível, para quem trabalha, está com o salário em dia. Também não vou dizer que é mercenário, não. Ah, então sem dinheiro não joga? É o seguinte, fica aí sem pagar a sua equipe para você ver. Fica aí com o salário atrasado para a moçada. O Gleger vai entrar e vai falar assim: oi, Batista, boa tarde, um prazer estar aqui, daqui a pouco eu volto. Às 5 da tarde. Ele volta só pro... Fala lá na frente do Na Lata. Ele fala: Batista, estou à disposição pro Na Lata. É assim que funciona, cara. Não é pro jogador, nem pro cronista, nem pro torneiro mecânico, nem pro médico. É para todo mundo. Então, quando o Marquinho veio segunda-feira para dizer, ele já deu uma satisfação para a torcida. Ó, estamos fazendo aqui das tripas coração para deixar tudo em ordem, para que ninguém venha dizer que tem alguma coisa errada. E ele jogou, claro, uma dose de responsabilidade e também uma dose de entusiasmo para cima dos jogadores. Então ele já veio uma semana antes do jogo para dizer, ó, dinheiro não é... Pelo menos nesse momento está tudo em ordem. Para que ninguém alegue depois, pô, mas a gente entra com a cabeça ruim, que a mulher quer o dinheiro para ir lá fazer compra, que a mulher quer isso e aquilo. Então, ele já veio antes. Como fez o Guarani na semana anterior, na quinta-feira. Ó, tudo certo, tá beleza. Então eu já recebi aqui, e não vou revelar o nome, claro, mas eu já recebi aqui o WhatsApp de pessoas ligadas a jogadores dos dois lados, dizendo o seguinte, que maravilha se tivesse derby todo mês, hein? Não atrasaria nunca. Então esse é o primeiro recado. A Ponte vai entrar com a faca entre os dentes, está ferida nos seus brios, foi muito criticada depois do jogo de Londrina, e resta saber qual vai ser a postura. E o mesmo se aplica ao Guarani, que quer quebrar esse tabu,
de 14 anos. De qualquer maneira, portanto, teremos um grande jogo, Batista. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte e executivos. Aos sábados e aos domingos tem o saboroso churrasco. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. Você pode marcar o seu happy hour. Pessoal da empresa, amigos, familiares e grupos acima de 10 pessoas têm um descontinho especial lá, proporcionado pelo João Dias, que é o proprietário da casa. 974 10 60 68. Esse é o WhatsApp, tá? Para você marcar lá, para chegar lá e tal, né? Um grupo grande, não ficar lá esperando e tal, com dificuldade para achar mesas. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Hoje termina às 7, em 18h24. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Derby 205, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 21 de maio às 18 horas pelo Campeonato Brasileiro 2023. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. É do Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, pensa num domingo perfeito. Pensa
passando um dia em que deu tudo certo para a família Ponte Pretana. Era derby, era um domingo, começou 11 horas, 11 de agosto de 2019. Era o dia do aniversário de 119 anos da Ponte. Torcida única, 16.086 ponte-pretanos reunidos. Era Dia dos Pais. O técnico da Ponte, Jorginho, aquele ex-lateral do Flamengo, que tinha sido técnico da Ponte na Sul-Americana 2013. A Ponte chegou na final com o Lanús. E no Guarani, o técnico Roberto Fonseca, que ficaria mais 2 jogos, porque quando terminou esse derby, o Guarani era o último colocado. 2 jogos depois, assumiria o Thiago Carpini, que salvaria o Guarani do rebaixamento para a Série C em 2019. Vamos lá, Matheus Vargas, ele veio do Grêmio Audax. Hoje, o Matheus Vargas está no esporte. Um domingo perfeito para a família Ponte Pretana. Lá vem o time da Ponte, dominou Marquinhos, vai pro fundo, cortou, limpou, tocou atrás, Matheus Vargas, bateu, é gol! Chapou bonito, de pé direito, mandou a bola firme, pegou justo e mandou a bola no fundo do gol e ela fez um golaço no derby 194. Aplicação, insistência, velocidade, qualidade técnica até a execução, imaginação criadora para fazer um gol antológico. Matheus Vargas mandou para a rede, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Examada Ponte Preta. Matheus Vargas, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, abre o placar do majestoso Ponte Preta 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Para explodir o Moisés Lucarelli. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Farinha de trigo Dona Benta 1 kg, 4,98. Suco de laranja integral Pomares 900 ml, 8,69. Lombo defumado na Lim, 24,98 kg. Sabonete Protex 85 gramas, 3,25. Ofertas válidas até dia 22 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Mais 3 minutinhos para você participar do sorteio para ganhar ingresso para o Derby 205. Só vale para Ponte Pretanos. Torcida única. E para participar você tem que entrar
no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Você vai pegar aquela senha e vai mandar para o número de WhatsApp que está na tela o seu nome completo e também o seu CPF. Só vale um CPF por ingresso. São 10 ingressos que serão retirados lá na loja da Macaca no domingo, dia do jogo. Uns 5 minutos antes do início da partida, jogo marcado para 18 horas, então até as 17h55 você tem que retirar um ingresso. Você ganhador. Todos os ganhadores serão avisados. Vamos fechar às 18h35, portanto, mais 2 minutinhos para você participar e depois nós já vamos aqui fazer o sorteio, tá bom? Vamos lá, Vladimir Catarino, informações do lado verde e branco do Derby 205, falando do Guarani, Vladimir. Oi, Batista, o assunto é Guarani agora no Esporte em Debate. Bugre também nesta preparação para o grande clássico do domingo contra a Ponte Preta, o Derby 205. Antes de falarmos sobre as possibilidades que o técnico Bruno Pivetti terá para escalar o time para montar a equipe do Guarani contra a Ponte Preta, a direção do Bugre anunciou através de nota oficial hoje a rescisão de contrato do atacante Nicolas Careca. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Guarani, a rescisão foi assinada de forma amigável e consensual. Ainda segundo a nota, o clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira, portanto, terminando, a história de Nicolas Careca com a camisa do Guarani. Boa sorte a ele aí na sequência da carreira, que ele alcance sucesso por onde passar. Com relação ao time Batista, ainda fica a expectativa sobre a possibilidade da escalação do Alan Santos e também do Bruno Mendes, Jogadores entregues ao departamento médico, estão aí fazendo esse trabalho de readaptação para voltar ao campo, então não dá para saber se o técnico Bruno Pivetti contará com esses jogadores ou não. Também tem todo aquele mistério pré-derby, Somente momentos antes da partida deveremos ter a confirmação sobre a possibilidade desses 2 jogadores em campo. Quem volta, quem está garantido aí com o retorno é o Wenderson. Ele retorna após cumprir suspensão automática com 3 cartões amarelos. Então aí o Wenderson está com a possibilidade de voltar. Resta saber se ele vai ser confirmado como titular na equipe do Guarani. Quem falou sobre a expectativa aí para o derby, Batista, sobre a preparação do time para a partida de domingo, foi o Derek. Derek, que é o artilheiro do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, marcou já 3 gols na competição. Mesmo não sendo o titular absoluto, o Derek falou sobre esta preparação para o derby do próximo domingo. A gente está se preparando da melhor forma possível, com bastante humildade, pé no chão. A gente tem que entrar com sangue, dando o nosso melhor para a gente poder sair com a vitória no clássico de domingo. Palavras do Derek, o Derek que surge como uma das boas opções do técnico Bruno Pivetti para o jogo contra a equipe da Ponte Preta, caso realmente o Bruno Mendes não tenha condições, Se confirmar esta impossibilidade da escalação do Bruno Mendes, surge como opção aí o Derek, jogador que também vem sendo destaque nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B pela equipe do Guarani. O Guarani que anunciou também, Batista, que vai ter treino aberto, Treino aberto para o torcedor que quiser acompanhar a última movimentação antes do derby. Treino marcado para sábado 10h45, 15 para as 11 da manhã. A torcida, o torcedor do Guarani poderá levar seu incentivo ao time. Portões do Brinco de Ouro estarão abertos para o último treino. A entrada é gratuita. Então aí o torcedor do Guarani que não vai poder estar no jogo, porque é jogo de torcida única, poderá comparecer nesse treino aberto último antes do derby no sábado 10h45, portões abertos ao torcedor no estádio Brinco de Ouro. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento,
aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada da Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade da Sudeletro aqui em Campinas, na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, começa com você agora falando do Guarani, preparação para o derby. 3 minutinhos, diz aí, Tigrão. Olha, Batista, preparação dos dois lados, já falamos agora há pouco da Ponte, agora falamos do Guarani, ela é muito profissional, né? Eu acho que as pessoas finalmente aprenderam que ficar com provocaçãozinha não adianta nada, só gera violência, só tumultua. Está todo mundo trabalhando sério. O Guarani comunica aí a rescisão do Nicolas Careca, mas esse não estava nos planos, nem no banco. Estava ficando, estava treinando em separado, enfim. Fica essa dúvida com relação à possível presença do Bruno Mendes, né? Bruno Mendes com problema aí muscular. Está fora de combate, aparentemente fora de combate, mas não oficialmente. Então fica essa dúvida com relação a ele ou ao Derek. O Derek atravessa, na minha avaliação, o melhor momento técnico e também físico. E nas demais posições, acho que o Guarani vai ter todos os titulares à disposição. Não, mas e a zaga? E o Alan Santos? Mas o Alan Santos já não vem jogando. Então tem uma possibilidade de Valber, tem uma possibilidade de Ivan Alvarino, tem uma possibilidade de Titi e tem uma possibilidade até do próprio Alan Santos, que não joga algumas rodadas. Então eu vejo o Guarani com uma preparação boa, com uma preparação com muito foco, a exemplo da própria Ponte. E se a Ponte vem ferida por conta da última derrota que foi doída demais, inesperada, e contra um time que estava atrás dela... o Londrina tinha 4 pontos antes do jogo e a Ponte tinha 5, né, no mesmo número de jogos, até então 5 jogos. Na sexta rodada, o Londrina ganha, vai a 7, estaciona a Ponte no 5 e ainda de lambuja manda a Ponte para a zona de rebaixamento. Então, se a Ponte vem ferida, o Guarani, do qual nós estamos falando agora, vem também querendo acabar com esse negócio de tabu aí, de 14 anos, sem vencer a Ponte no Moisés Lucarelli. E ele, Guarani, sabe, basta olhar a pontuação de ambos até agora, que ele começa o campeonato muito melhor do que a Ponte. Muito mais organizado, muito mais estável, né? Muito mais linear. E outro dia eu cometi esse erro aqui e já corrigi, dizendo que o Guarani só ganhou os pontos que tem dentro de casa e não ganhou nada fora. Não é verdade. O Guarani tem 12 pontos. É bastante ponto para 18 disputados, é um percentual muito alto. Ele está no G4, só saiu uma rodada do G4 e ele, dos 12 que ganhou, é verdade, a maioria em casa. Mas ganhou 9 em casa e ganhou 3 fora de casa. Ganhou do Ceará na segunda rodada. E para mim, foi a melhor apresentação do Guarani no campeonato até agora. Melhor até do que a que teve contra o Avaí na estreia, que o Avaí estava muito desarrumado e a sequência do campeonato mostrou isso. Então já ganhou fora, sim senhor. Só perdeu fora, mas já ganhou fora também. As derrotas foram as 2 fora, mas não, a participação do Guarani não se resume apenas aos jogos em que ele perdeu fora de casa. Ele fora de casa também ganhou. Então acho que faz uma semana muito dura de trabalho, com muito foco
e chega muito forte no derby. Se fosse num campo neutro, eu atribuiria, ou no brinco, claro, eu atribuiria favoritismo para o Guarani pelo seu melhor momento e melhor campanha e porque o time está mais ajustado. Acho que vai ser tudo igual, muito equilibrado. Perfeito. Que a Ponte está inferiorizada, porém equilibra essa vantagem momentânea do Guarani com os aspectos campo e torcida. E para você, Gleger, preparação do Guarani para o derby 205, Gleger. Bom, Batista, o Guarani vive um bom momento, né? Eu queria aqui me corrigir, na verdade, que hoje no Nossa Área eu disse que o Guarani estava 0% fora de casa, né? Mas ele ganhou do Avaí, do Ceará, Fortaleza. Então, que agora, porque o Guarani venceu o Ceará fora de casa, né? Então tinha 2 derrotas contra a Chape e também contra o Sport, e depois recuperou em casa aí na vitória importantíssima sobre o Sampaio Corrêa. Agora é o seguinte, derby é sempre muito complicado, né? E é para os dois lados, tá? É o emocional que envolve, porque a gente está aqui conjecturando quem vai jogar, quem não vai, o Guarani é melhor na tabela, o Guarani vive um melhor momento, né? O Guarani está lá em cima, lá frequentando inclusive o G4, isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Até para confiança, autoestima. Mas a gente sabe que a hora que vai para um jogo como esse, que mobiliza, inclusive aí nós estávamos ouvindo aí o Catarino dizer que o Guarani vai abrir o treino, né? Para que o torcedor possa ir lá. Até porque tem jogador que às vezes não entende, né? Que o cara não sabe que é um clássico e tal, mas ele precisa entender a grandeza desse jogo. Ele precisa saber a responsabilidade que é vestir a camisa do Guarani ou vestir a camisa da Ponte para ir para um jogo como esse, tão importante. Então eu acho que é legal essa atitude da diretoria de abrir os portões, deixar para que os torcedores vão lá, incentivem, né? Passem uma palavra de confiança, e isso é um ponto primordial agora. O Guarani, na minha opinião, o Pivete precisa dar uma ajustada ali no meio de campo. Porque desde que ele perde o Alan Santos, ele vem improvisando o Ivan Alvarinho, que na minha opinião não foi mal no último jogo. Né? Foi bem o Ivan ali, ao lado do Lucão, não foi mal não. Ele foi mal lá em Recife, onde ele foi improvisado, lá ele foi muito mal. Agora, no jogo contra o Sampaio Corrêa, a gente tem que admitir que ele foi bem. Né? Fez um bom jogo, fez um jogo sólido, defensivamente falando. Mas aí é aquele famoso ditado do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés. O Guarani está com problemas no meio de campo. Eu gostei do Bueno, do Matheus Bueno, na última partida. Achei que ele é um jogador interessante, jogador cabeça erguida, tem um bom passe, né? Tem uma dinâmica legal de meio de campo. E o Matheus Barbosa, que eu, né, particularmente vinha criticando muito, vi uma pequena, tá? Uma pequena evolução no último jogo. Mas mesmo assim, para um jogo como esse, tem a volta do Anderson, eu manteria o Matheus Bueno. Até pela dinâmica, até para que essa bola chegue com mais velocidade à frente, né? Com o Bruninho, provavelmente vai jogar Bruninho, Bruno José e Derek, esse deve ser o ataque do Guarani, se não tiver nenhuma mudança, mas a princípio deve ser esse, né? Até porque foi bem o Bruninho na última partida, o Bruno José também fez um segundo tempo muito interessante, recomposição, jogando pelo lado, então eu acho que ele deve manter esse mesmo trio de ataque. Agora, no meio de campo eu faria essa mudança, Batista. Voltaria com o Anderson e manteria o Matheus Bueno. Apesar da melhora na última partida do Barbosa, eu acho que o Bueno está mais pronto. E o jogo vai pedir isso, né? Um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de essa bola chegar um pouco mais rápida, né? Um jogo como esse, num clássico, os dois times, não vejo em nenhum dos times linha baixa, tá? Vejo sempre linha média, encarando de igual para igual, a hora que tiver a bola vai jogar, sem a bola vem numa recomposição, mas não linha baixa. Isso eu não vejo em nenhuma das duas equipes. Então, por esse aspecto, você precisa ter uma bola mais rápida. E eu escalaria o Matheus Bueno. Então, acho que é o único ajuste aí que eu faria. Manteria o Alvarinho na defesa também, viu, Batistão? Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos, escalhas sempre limpas.
Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E para você, CH, preparação do Guarani. Daqui a pouco vou divulgar aqui o nome dos ganhadores dos 10 ingressos. Guarani para pegar a macaca em CH. Uma semana inteira cheia para o Pivete ajeitar o time, porque a equipe dele está com problema de desempenho. Ele sabe disso. Ele não vai externar, mas sabe disso. O Guarani joga mais do que jogou nos últimos jogos. Precisa resolver o problema do meio campo. Essa é uma dúvida. Talvez seja melhor colocar o Bueno e voltar o Anderson. Não sei. Pode ser uma opção. A tendência é que volte o Anderson e o Bueno saia do time. Mas a gente vai ver no final de semana, né? Tem esse problema. Tem o problema de posicionamento dos homens de ataque também. Tem posicionamento equivocado para mim também no Regis. Então, assim, se defensivamente o time está indo bem, e está mesmo, defensivamente acho que o Guarani está muito seguro. E nesse momento ele tem um problema bom. Tem um problema bom. Se tem jogador voltando na zaga, tem o Alvarinho que fez uma bela partida. O Alan Santos é o titular e deve voltar, se tiver condições. Então, tem que ajustar o problema do desempenho. Eu acho que o Guarani vive um momento legal no campeonato. Essa instabilidade no início de trabalho dá para considerar como normal, está no começo do trabalho, mas existe um problema de desempenho e o treinador tem que bater em cima disso, tem que tentar corrigir. Ele tem problemas bons para frente, ele não tem os seus principais jogadores estão à disposição, só o Regis precisa aparecer e trabalhar com mais decisão dentro do campo, mas repito, o Guarani leva um momento melhor para o derby, isso não quer dizer vitória, leva um momento defensivo muito bom no campeonato, definitivamente do goleiro ao lateral esquerdo, o Guarani está linear em termos de produção, desempenho, estatística, o time está indo muito bem, agora precisa ajustar uma coisa ou outra no meio campo e principalmente no ataque. Acho que vai jogar o Derek, porque o Bruno Mendes até domingo, provavelmente, Batista, isso não é informação, é um palpite, não deve reunir condições de jogo. E atenção para os ganhadores dos 10 ingressos para assistir nas cadeiras vitalícias do Majestoso, o Derby 205. Só Ponte Pretanos, é torcida única. 1. Adilson da Silva. 2. Cássia de Barros. 3. Ciro César Viana. 4. Darcy Pereira Corsi. 5. Flávio Henrique Paleari. 6. Honorato Vilela de Lima. 7. Letícia Moreira Silva. 8. Márcio Augusto Ribeiro de Paula. 9. Maria Eduarda Dantas. 10. Tadayoshi e Uaushima. Repetindo: 1. Adilson da Silva. 2. Cássia de Barros. 3. Ciro César Viana. 4. Darcy Pereira Corsi. 5. Flávio Henrique Paleari. 6. Honorato Vilela de Lima. 7. Letícia Moreira Silva. 8. Márcio Augusto Ribeiro de Paula. 9. Maria Eduarda Dantas. E 10. Tadayoshi e Uaushima. Vão os ganhadores receber uma mensagem dizendo que ganharam os ingressos. Quem não receber a mensagem, evidentemente, né, é porque não ganhou. A retirada lá na loja da Macaca, domingo, no dia do derby. Intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida.
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Atlético Mineiro e Corinthians. Primeiro jogo nas oitavas de final da Copa do Brasil, logo mais 9h30 da noite no estádio do Mineirão. Arbitragem de Braulio da Silva Machado, árbitro de vídeo será Rafael Traci. Para esse jogo, provável Atlético Mineiro de Everson no gol, Mariano, Natan Silva, Jamerson e Rubens, Bataglia, Zaratio, Johan, Pavon, Paulinho e Hulk, a equipe do técnico Eduardo Codê. Já o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, Cássio no gol, Fagner, Gil Murilo e Matheus Bidu ou Fábio Santos, Fausto Vera, Wesley, Rony, Juliano ou Matheus Araújo, Maicon e Roger Guedes com Yuri Alberto. 9h30 da noite, Mineirão, a bola rola, tem Atlético Mineiro e Corinthians. A Brasitone acaba de fazer uma parceria de distribuição dos inversores Raionic. Uma vasta gama de inversores com tensões e potências para solucionar o seu problema de energia. Imagina em uma viagem longa, você podendo usar o seu frigobar, televisão, ventilador, enfim, os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco ou trailer. Equipamento também usado em ambulâncias. Todas as opções para converter 12 volts em 110 ou 220 volts. É conforto e facilidade para sua viagem ou passeio. Inversores Raionic.
você encontra na Brasitone. Acesse brasitone.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas na lata, hein? Liverpool confirma a saída de Roberto Firmino. Para você, Gleiger, o atacante ainda tem mercado nas grandes equipes do futebol europeu? Não tem. E você, CH? Ficou mais difícil para ele. Muito difícil. E para você, Tigrão, a sua opinião? Não, dos grandões não. Agora é da média para baixo, já é uma trajetória de volta. Eu sigo com você, Tigrão. Duelo entre Sport e São Paulo marca o reencontro de Denis com o tricolor. Qual é o conceito do goleiro? Ótimo, bom, regular ou ruim? Bom. E você, Gleiger? Regular. CH? Regular. Eu sigo com você, CH. Qual técnico foi melhor no Fla-Flu de ontem? Diniz ou Sampaoli? Diniz. E você, Gleiger? Diniz. E pra você, Tigrão? Sampaoli. Valeu, gente. Um grande abraço. Muito obrigado a todos, os comentaristas. E eu tenho um recado importante em campanha Sanasa. Todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas, com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo. Vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas, sempre limpas. Campanha Sanasa. Todos contra a dengue. Bandeirantes. Estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que acompanharam aqui o nosso programa. Lembrando que vem aí o Derby Campineiro 205 e a maior cobertura você vai ter aqui na Rádio Bandeirantes. É só ligar o seu rádio aqui na Bandeirantes, domingo a partir de 3 da tarde. E vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tchau. Na cobertura do Gomes, vem pra pôr pra fora, tá parado o jogo marcado, lateral pro time do Fortaleza, batendo pela direita, campo de ataque. Você vem comigo.